E eu comecei a ficar muito cansado com isso. E sempre carregando a minha família nas costas, assim, as minhas questões familiares nas minhas costas. Poxa, meu pai morreu com 39 anos, pô, foi como se fosse meu ídolo, né? O cara que me ensinou a gostar de Fórmula 1, gostou a torcer pelo Flamengo, que é uma coisa que eu adoro. Me deu o cavaquinho, que é a música, eu amo música até hoje. Pô, se ele não pode ser feliz, eu também não posso ser feliz. Então tem que me ferrar para merecer. E eu carreguei essa crença durante muitos anos e até hoje tenho essas crenças ainda e vou me trabalhando porque a gente se cura a vida inteira. E o que começou a acontecer comigo? Estafa. Cansaço. Estafa, cansaço. Nessa época eu já tinha um resultado tanto financeiro quanto profissional, né, como treinador comportamental, como palestrante ali. E eu virei pra minha mulher e falei, cara, olha, eu não tô aguentando. Consegui uma passagem boa pra gente ir pra França. Vamos passear em Paris e vamos fazer o Vale do Loire, que é uma região que tem os castelos e tal. E aí eu cheguei lá, Renan, eu tava torto. Mas não é torto assim, é torto literalmente. Eu queria ir pra esquerda, eu só andava pra direita. Eu queria andar em linha reta e eu andava pra direita. Aí minha mulher virou pra mim e falou assim, Diogo, você tá desequilibrado. Eu falei, não, eu comprei um sapato maior do que o meu número. Pô, eu nem ia parar a viagem, tava em Paris. Aí ela, Diogo, você tá falando igual um bêbado. Eu falei, não tô falando igual um bêbado. Até um dia que ela virou pra mim e falou assim, olha só, resumindo, se fosse eu, o que você faria se estivesse no meu lugar? Eu falei, já teria te levado ao hospital há muito tempo. Ela falou, então a gente vai agora. A gente parou tudo, foi pro hospital, eu tava super mal. Dali eu ia para outro lugar, ia para outro país, e eu cheguei no hospital e fiz os exames. Aí eu virei para médico e falei, então, tem como trazer rápido, porque a gente quer continuar a nossa viagem, amanhã a gente vai para outro país e tal. Ela virou e falou assim, querido, você vai ficar internado, você não vai sair daqui agora. Eu descobri 20 inflamações no meu cérebro e na minha medula espinhal. Caramba. E ali eu descobri um diagnóstico de uma doença que é incurável. Eu sou portador da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que tem inúmeras questões que podem se desenvolver. Eu posso ficar cego, eu posso perder os movimentos, como eu perdi a primeira vez. Depois eu tive uma outra crise que eu fiquei dormente do peito até os pés. Eu tive paralisia no rosto. E ali eu precisei tomar uma decisão. E a decisão é, o que eu vou fazer da minha vida? Vou correr atrás de dinheiro? Vou trabalhar que nem um maluco? Ou vou olhar pro Diogo para ser um outro ser humano? E eu comecei a olhar e falar assim, cara, olha só, a gente às vezes fica dia e noite pensando em pagar as contas. Mas e o tempo que passou? E o que eu aproveitei? Para onde que eu olhei? Porque às vezes a gente tá olhando para todo mundo, mas não tá olhando para dentro. Eu como terapeuta, como psicólogo, né, até falo que às vezes eu sou um pajé urbano, um pajé da cidade, eu tô ali trabalhando a cura em todo mundo. E todo mundo que vem eu vou lá e trabalho. Pessoa com caso de abuso, com caso de estupro, com casos de, às vezes, violência doméstica, o pai batia, a mãe batia. Cara, cuido de geral, mas eu não cuidava de mim. E por que a gente não cuida da gente? Porque a gente se culpa. A gente se culpa, a gente se esforça, a gente acha que a gente tem que tomar na cara para poder merecer. E o aprendizado que eu vou passar para o meu filho é que na vida a gente pode evoluir de 3 formas. A primeira forma é experimentando, né? Então você toma na cara, você investe um dinheiro, aí perde, aí de novo você vai lá e perde. A segunda forma de evoluir é copiando alguém que já fez. Então você pode copiar alguém que já fez e você diminui o tempo do resultado que você vai ter. E a terceira forma é meditando. É o que eu passei a fazer na minha vida, meditar. Meditar, olhar para minha família, olhar para mim, olhar para minha saúde. Hoje, o ensinamento que eu dou pro meu filho é o mesmo ensinamento que meu pai me deu. Cara, quando você tem vontade de fazer alguma coisa, faça o que seu coração mandar, sabe? Não espera o ponto pior e mais negativo para tomar a decisão. Toma a decisão com o seu coração e fique em paz. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você chegar na sua independência financeira. E hoje,
Mais um episódio do nosso quadro Papo com Milionário, onde eu vou hackeando a mente de uma pessoa de sucesso, porque o sucesso deixa a pista e 1 milhão também. Hoje eu tô aqui com o Diogo Hudson, fundador da Escola de Heróis, terapeuta, empresário e palestrante internacional. Diogão, seja bem-vindos aqui ao nosso Profidecast, um prazer te receber e a porta tá sempre aberta aqui, viu? Prazer é todo meu e eu sou muito feliz de estar aqui por 2 motivos. O primeiro que a gente é amigo de infância, né? Verdade. E o segundo, para poder falar para sua audiência minhas experiências, minhas histórias. Espero que eu possa agregar. Massa, que bom. Então, Diogo, primeiro fala pra gente o que é a Escola de Heróis, para depois a gente voltar na tua história, só pra galera entender, já que fundador da Escola de Heróis, o que é a Escola de Heróis? O herói, ele tem uma característica muito interessante, que é o oposto do medo. E quando eu pergunto para as pessoas qual é o oposto do medo, geralmente as pessoas respondem que é a coragem. Só que antes da coragem vem o elemento fundamental do herói, que é a fé de acreditar. E eu acredito que o herói é o herói do dia a dia, aquela pessoa às vezes que ela não tem nenhuma perspectiva, ela é sempre o improvável daquela turma, daquele colégio, ela é o improvável às vezes da sua família, mas aquela pessoa tem a fé, ela acredita. Não é só a fé religiosa, não é apenas a fé em Deus, mas é a fé em cada coisa que a gente faz, além, óbvio, da fé em Deus, da fé em algo maior, que move a gente para poder a gente fazer algo com propósito. Então, quando eu criei o nome Escola de Heróis, eu vim da estrutura da jornada do Joseph Campbell, que estudou o mito do herói, e ele fala dos grandes heróis da história, e todos os heróis têm exatamente o oposto do medo, que é a fé. Então, se você tem dificuldade, você tem medo de arriscar, às vezes você tem uma família, às vezes que te trava, ou às vezes você tem uma história de vida de um acidente, uma questão de infância, aquela pessoa que tem fé, que acredita, ela passa, a partir da fé, a ter coragem de conseguir conquistar as coisas que ela faz. E trazendo a Escola de Heróis é uma escola que forma mentores, terapeutas, coaches e ajuda essas pessoas a terem técnicas internacionais emocionais para poder atender os seus clientes. E também trabalho lá de business. Então a gente ajuda não só na formação técnica, mas também na captação de clientes e no marketing digital. Que massa. Então olha que baita trabalho que o Diogo faz. E agora vamos entender um pouquinho da tua história, né? Como é que foi a tua jornada, né? Costumo dizer, você nasceu em berço de ouro, né? Você falou, a gente é amigo de infância, então já sei que você não nasceu em berço de ouro, mas como foi essa tua trajetória de vida, vindo lá da tua infância mesmo? Quando a gente for pensar em, como é que era o teu relacionamento, o teu papo com a tua família sobre dinheiro, sobre profissão? Fala pra gente lá do início mesmo. A minha família, como grande parte das famílias brasileiras, falava sempre a mesma coisa. Você precisa ser alguém que tenha segurança e estabilidade. Eu sempre ouvi isso dentro de casa e eu tive uma educação muito tradicional, estudei no colégio militar e vim do Meier, né? O Renan também morou no Meier, meus avós moravam no prédio que o pai e a mãe do Renan moravam, depois veio o Rogério, depois veio o Renan, depois veio a Renata, a gente jogava bola quando era pequeno juntos. E a cultura ali do local era sempre a mesma. Olha, você tem que ter alguma coisa ali que te dê um dinheiro que pague suas contas. Só que efetivamente eu escutei isso a vida inteira. Até um dia que eu olhei e falei, cara, por que eu sou tão diferente, né? E tem até uma expressão que é a ovelha negra, que eu não tô falando nada de racismo, absolutamente nada, mas é uma configuração que tem a ver com o meu público, que tem a ver com as pessoas que me seguem, que é sempre pensar que a gente é diferente. Pode chamar de ovelha negra, pode chamar de ovelha colorida, mas a configuração eu pensava totalmente diferente da minha família quando a gente falava de trabalho. Eu pensava totalmente diferente da minha família quando eu pensava de prosperidade. E também eu pensava completamente diferente da minha família quando eu pensava na vida que eu queria ter. Eu queria ter uma vida de qualidade, eu queria ter uma vida diferente, eu queria ter uma vida de liberdade. E eu sempre falo que dentro da figura do herói, né, para você ter uma vida de liberdade, de qualidade, é necessário você ter fé, acreditar em você mesmo, acreditar no seu próprio trabalho, no seu próprio produto, naquilo que você faz, e ter a coragem de muitas vezes tomar decisões completamente diferentes das decisões familiares. E o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, depois, se você quiser, a gente pode falar um pouco disso, que é a principal técnica que eu uso dentro da Escola de Heróis. Ele fala que as decisões mais importantes na nossa vida, principalmente decisões ligadas à vida profissional, à vida financeira, à vida afetiva, elas devem ser tomadas na total solidão. Elas são extremamente solitárias. E é ali que, às vezes, você muda o teu destino. Interessante. Fala mais sobre isso. Tipo, as maiores decisões são tomadas na solidão. Ou seja, é melhor eu tomar uma decisão sozinho do que buscar alguém para me orientar, auxiliar, algo nesse sentido? Então, vamos lá. Aí são várias conjecturas que eu vou tentar simplificar na visão do próprio Bert Hellinger. Bert Hellinger é o autor da Constelação Familiar, é um alemão
e ele, filósofo, ele criou uma teoria, que é a teoria das 3 consciências, que tem a ver com o que a gente está falando sobre a família e sobre a nossa voz. Então, a primeira voz que a gente tem é a nossa voz individual. Ele chama isso de consciência individual. Então, imagine numa família de médicos, uma pessoa que quer ser cineasta. Ou numa família de dentistas, uma pessoa quer empreender. Aquela família vai falar exatamente ao contrário. Poxa, você já tem a clínica do seu pai, você tem o hospital da sua mãe, por que você não vira médico também? Dentro de uma família de dentistas, a gente já tem aqui a clínica odontológica que era do seu avô, passou para o seu pai, por que você também não vira dentista? E aquela pessoa tem a consciência individual, eu quero ser cineasta, eu quero ser ator, eu quero empreender. E o Bert Hellinger, ele vai falar que a consciência de grupo, ela é a consciência arcaica, que desde que o mundo é mundo, né, que o homem das cavernas, ele precisava sair da caverna, quando ele saía sozinho, ele podia ser ele podia ser morto por um predador. Então, o ser humano começou a andar em grupo. E o grupo sempre protege. Então não importa se você está feliz, se você não está feliz, não importa se aquilo é para tua alegria, para tua felicidade, o que importa é você estar protegido. E assim é a consciência de grupo. Então quando a mãe ou o pai fala, olha, você tem que fazer um concurso, que era o meu caso, né? Olha, você tem que ter um emprego que te paga as suas contas. Não quer dizer que eles queiram jogar um balde de água fria, mas é uma forma de proteger. E aí existe a terceira consciência, que é a consciência de solução, que é quando você equilibra a tua consciência individual com a tua consciência de grupo. Porque a nossa consciência individual é muito impulsiva, muito otimista. Eu sou muito otimista, né? Vamos fazer aquele evento? Vamos. Quantas pessoas? Vamos botar 5 mil pessoas. Como assim botar 5 mil pessoas? Aí vem a consciência de grupo. Consciência de grupo, ó, não faço o evento. Então, um é 8, outro é 80. E aí a consciência de solução é quando você equilibra essas duas. Olha, vamos fazer um evento sim, mas ao invés de botar 5 mil pessoas, vamos fazer um evento para 500 pessoas. É mais plausível, é mais planejado, você corre o risco necessário, mas você não deixa de fazer. Entendi. Animal. Muito bom. Então, ó, já começando a hackear aqui a mente do Diogo. Primeiro, a família seguiu o padrão da família brasileira, né? Queria segurança e estabilidade para os filhos. Então, ó, meu filho, segue ali, segurança, estabilidade. E você começou a pensar diferente do padrão. Você queria quebrar, o que a gente chama aqui no nosso primeiro pilar é a quebra de padrão, justamente isso. Que é você quebrar um padrão que vem seguindo de geração em geração para ir para um outro lado, que é muito o que você falou. Cara, eu nasci em uma família de dentista, mas eu quero ser cineasta, né? Eu quero ser o que eu quiser. Então, acho que isso aqui já foi trazendo um indício aí de uma pessoa de sucesso lá no início, que você já, cara, começou a pensar coisas diferentes. Muito bom. E você falou muito de constelação familiar, mas pra galera que não sabe, o que é constelação familiar? Antes de falar da constelação familiar, posso falar 2 coisas sobre o que fez eu quebrar o padrão na minha vida? Na verdade, foram 3 coisas que fizeram quebrar o padrão financeiro, mas eu queria comentar as 2 primeiras, depois, se você quiser, eu falo a terceira. Oh, com certeza. Mas a primeira delas foi o seguinte, meu pai faleceu quando eu tinha 14 para 15 anos de idade. E ali eu não sabia direito o que fazer da minha vida, porque quando você é adolescente, você não administra aquilo, você não sabe o que está acontecendo. E aí eu tive ali um cavaquinho que ele me deu, e eu era apaixonado por música, inclusive nós 2 somos pagodeiros, né? A gente já teve grupo de pagode na nossa vida. Depois eu tive uma banda de MPB, isso me ajudou muito a dar o suporte emocional e uma visão cultural de tudo que eu faço hoje, porque a música, a arte é uma coisa que as pessoas às vezes não valorizam, uma peça de teatro, né? Um musical. Ali é a expressão do que está acontecendo naquela cultura naquele momento. Então a minha visão de mundo, a minha visão hoje de desenvolvimento humano, de atendimento como psicólogo, tudo isso vem muito da música. Então naquele momento eu pegava o cavaquinho, ficava ali com apoio emocional e a minha avó, ela falou assim, Diogo, olha só, o padrão de vida da família tá caindo, porque meu pai ele era funcionário do Banerj, era um banco no estado do Rio de Janeiro, para quem não sabe o que era, e ele foi privatizado esse banco. E meu pai, assim como um monte de gente, naquele momento ele foi mandado embora. Meu pai não aceitou aquilo, o padrão de vida caiu, ele abriu um escritório de advocacia, ele empreendeu, segurou as contas da família, mas não tinha o conforto que tinha antes. Meu pai foi caindo, ele ficou internado, em 1 mês ele faleceu. E a minha avó virou e falou assim, cara, a gente precisa fazer dinheiro. E ela abriu uma barraquinha de camelô, um brechó, na época na Rua Fábio da Luz, atrás do muro do Mackenzie ali. E eu, junto com a minha avó, Dona Mafalda, a gente vendia roupa ali no meio da rua. Então a primeira coisa que eu aprendi claramente é uma coisa chamada fabricar dinheiro. E fabricar dinheiro não é esperar um emprego ou as coisas caírem do céu. É você fazer sanduíche e sair para vender na praia. É você pegar a roupa velha dos amigos e botar para vender.
Isso é fabricar dinheiro. Isso foi a primeira coisa que quebrou meu padrão mental. A segunda coisa que quebrou meu padrão mental é que a minha mãe, ela me criava muito numa educação assim de, cara, olha só, você tem que ter o melhor, porque o seu pai e a sua mãe fizeram o melhor, né? Eu vim de uma família de classe média baixa, só que era uma família que queria que eu estudasse, né? Como as famílias fazem hoje. Então tem muita gente aqui que está assistindo, né, que pensa assim, cara, o meu filho ele vai fazer uma faculdade, ele vai começar logo como gerente, né? Ele vai ficar no ar-condicionado, não precisa ir pro chão da fábrica. E eu percebia que eu estava sendo alimentado nesse mimo. E nada de errado. Minha mãe me criou com todo carinho, eu tenho um amor incondicional pela minha mãe tem um amor incondicional por mim. Só que quando você cria o filho com muito mimo, aquele menino ou aquela menina, às vezes, quando chega no momento de trabalhar, o trabalho rejeita aquela pessoa, porque aquela pessoa está acostumada a estudar, não está acostumada a trabalhar. E o que eu fiz para quebrar o padrão? Eu tinha 17 anos. E eu falei, cara, a minha vida, se ela continuar dessa forma, eu vou andar numa direção tradicional. Eu preciso quebrar o tradicional. Então eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter entendimento do que outras pessoas vivem. Pessoas que têm, às vezes, um padrão financeiro muito abaixo do meu. Eu lembro que eu entrei numa igreja e tinha um grupo que era um grupo de pessoas que tinham questões com drogas e com álcool. E tinha um retiro, que era um retiro para umas 500 pessoas, e entrava gente de todo tipo que você imaginar. Pra você ter uma ideia, a galera ia com cocaína pra vender no retiro espiritual. E eu nunca tinha mexido com drogas, nunca experimentei drogas, nada disso. Só que eu olhei para aquilo e vi uma oportunidade de mudar a visão de vida que eu tinha. Então eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que ter uma coisa chamada referência. E a gente tem que ter a referência para mais e a referência para menos. Em todos os aspectos. Cara, droga é uma coisa que eu não queria na minha vida. Então aquilo era uma coisa pra baixo, assim. Eu, cara, tava indo num lugar pra encontrar com pessoas que eram diferentes do tipo de vida que eu queria ter. E também a gente tem que ter pra mais. A gente tem que se encontrar com pessoas que a gente quer ter o estilo de vida daquelas pessoas. E nesse retiro, foi muito chocante a transformação das pessoas. Então entrava um mendigo que você não conseguia ficar do lado do cheiro tão ruim do cara. Depois entrava um outro que estava vendendo maconha, depois entrava... Aí, no primeiro dia, eles botaram uma fogueira e falaram assim, olha só, joga fora tudo que você não quer. Se você tá com uma roupa aí que tá fedendo, que você tá aí na rua mendigando, joga fora. Se você trouxe droga, joga fora. Se você trouxe álcool, a galera vinha com uísque, vodka, assim, coisas de cocaína, maconha, e jogava na fogueira. E, cara, isso era na sexta. No domingo, as pessoas saíram de lá completamente transformadas. E aí eu falei, cara, existe a possibilidade plena da transformação de um ser humano. E é o que eu comecei a acreditar na minha vida. Todo ser humano pode se transformar, eu acredito plenamente nisso. A minha esposa fala que eu tenho um grau de paciência infinita, porque às vezes a pessoa vem, e às vezes ela é grosseira com a gente, né? Ou às vezes é pedante com a gente, e às vezes passa 10 minutos conversando comigo, aquela pessoa está falando uma questão com a filha, às vezes está falando uma questão com o marido, porque no fundo, tudo isso são comportamentos que externalizam aquilo que a gente está sentindo de verdade. E a partir dali eu mudei meu padrão. Se você quiser, eu falo a terceira forma que eu mudei meu padrão, ou se quiser eu falo mais para frente. Agora, pode falar. A terceira forma foi a referência para mais. E eu gosto muito de viajar. E eu não tinha dinheiro para viajar. E o que aconteceu comigo foi que eu sempre quis viajar. E eu não sei de onde que veio isso na minha vida, porque as pessoas ao meu redor nunca gostaram de viajar, mas eu olhava, por exemplo, uma foto na internet, ou olhava uma foto na capa de um jornal, e eu falava, cara, eu quero ir para esse lugar, eu quero ir para esse país. E eu tive a oportunidade, né, de fazer o meu primeiro voo de avião com 27 anos de idade. Eu fui para São Paulo. Só que São Paulo, eu falava assim, cara, eu saí do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, tem uma estrutura maior, né, muito mais gente e tal. Mas não é diferente do que eu já vivo no Rio. Até o dia que eu consegui ir para a Europa pela primeira vez. E quando eu fui para a Europa pela primeira vez, mudou tudo. Mudou o meu padrão de ver o que é uma cidade estruturada, mudou a forma de olhar para as pessoas, a cultura, a religião é totalmente diferente que a minha, né? Então, quando a gente começa a olhar para uma outra cultura, para uma outra forma de viver, uma outra religião, uma outra crença, isso muda o padrão. E eu sempre falo que a referência na nossa vida tem que ser a referência para mais e a referência para menos. A referência para mais é sempre você habitar os lugares e as pessoas que você gostaria de ser ou gostaria de estar. E a referência para menos
É sempre você se alimentar de que o mundo ele só melhora quando você ajuda outras pessoas, né? Então a gente sempre ajudou, né, em todos os aspectos assim da nossa vida, nos momentos difíceis, nos momentos bons, a gente sempre procurou ajudar. Então eu sempre gosto de frequentar uma ONG, fazer um trabalho voluntário. Antigamente eu me vestia de palhaço para ir no INCA, né, para poder fazer o trabalho. E eu acredito sempre nisso, né, de você nunca buscar ali só aquilo que te dá conforto ou um egoísmo de, eu quero ficar perto da riqueza, não sei o quê. Não, eu acredito que a vida é sempre o equilíbrio entre isso tudo. Que top, que animal. Cara, se parasse o podcast agora, hein, galera, já tinha valido a pena. Então você que tá aí assistindo pelo YouTube, já deixa o teu like e não esquece de se inscrever no canal. E quem tá ouvindo no Spotify, você pode seguir a gente também já. Aperta aí pra seguir a gente, acompanhar. E tem 5 estrelas aí pra você dar lá na avaliação. Isso é importante pra gente ir top 50 aí do setor de educação aqui no Spotify. Vamos hackear aqui tudo que você falou. Cara, eu tô aqui como um aprendiz. Então, primeiro você falou aqui fabricar dinheiro, né? Fabricar dinheiro. E o que eu vi aqui no teu ponto de fabricar dinheiro é humildade, porque a maioria das pessoas elas não tem humildade de, por exemplo, fazer um lanche para ir vender, de vender roupa na rua, né? Eu lembro ali no Mackenzie, na Porta dos Fundos, na Fábio da Luz, eu lembro quando eu passava ali, vocês estavam ali. Então eu acho que, tu trouxe essa história, veio forte aqui pra mim, né? Dona Mafalda, nossa, chamava ela de Vovó Mafalda também. Mafalda. Então, foi incrível, sou Lorivaldo também. Cara, é uma história que eu vivenciei bastante da tua história, então eu consigo ver. E ter essa humildade, porque assim, pensa, um garoto de 14 anos de idade, o que a gente mais tem é vergonha e medo do julgamento. Exatamente. O que o meu amigo vai falar quando ele passar aqui? O que ele vai... E você quebrou esse padrão, você falou, cara, vamos fazer dinheiro. E ali foi o primeiro estalo que trouxe pra você. Você tem que fabricar dinheiro. E é dessa maneira que você faz. Você pode fazer qualquer coisa, só não pode ficar reclamando da vida que tá sem dinheiro. Então isso aqui foi muito forte. Outro ponto foi a mente aberta. Cara, você foi para um retiro para pessoas drogadas, né? Para se reabilitar e tudo mais, você não era um drogado. Então você foi lá para buscar algo que talvez nem você tinha clareza, você foi só para ver algo diferente e você descobriu talvez ali o grande sentido que hoje é a escola de heróis, que é transformar o ser humano, né? Então às vezes a gente faz algumas coisas que não fazem sentido, mas no futuro, olhando para trás, é mais fácil a gente ver esses pequenos pontos, né? E tem um ensinamento desse retiro, que é a inclusão dos excluídos. Então, o Bert Hellinger, né, o autor da técnica das constelações familiares, ele vai sempre falar que todos na vida devem ser incluídos, sempre. Todos devem ser incluídos. E quando você fala sobre drogas, sobre álcool, geralmente a sociedade exclui essa pessoa. Eu não vou nem falar de presídio, né, porque eu já visitei presídio, já fiz sessão com o presidiário, e a exclusão, ela sempre leva a pessoa a piorar. Em qualquer aspecto da vida. Então, seja numa relação afetiva, quando a gente exclui aquele pai que abandonou aquela criança, quando a gente exclui o pai da nossa vida, quando a gente exclui a mãe da nossa vida. Então, eu acredito que o grande ensinamento para mim desse retiro é incluir os excluídos, sempre, em qualquer aspecto. E o ser humano sempre é possível de transformação. Sempre é passível e possível de transformação. Top. E o outro ponto, né, essencial, que é vivenciar experiências, né? Eu falo muito aqui de elevar o nível de merecimento, porque nunca é só sobre dinheiro. Você pode ter dinheiro à vontade, mas ter tanto dinheiro que falta tempo para você usar ele. E aí você acaba não vendo o sentido de ter mais dinheiro. Aí quando eu pergunto assim, qual é o teu maior objetivo? Ter mais dinheiro. Para quê? As pessoas elas ficam superficiais, elas não vão para a segunda camada. O que o dinheiro vai te proporcionar? Um carro melhor. Pra quê? Pra dar mais conforto pra família. Pra quê? Pra ficar feliz, pra ter mais tempo. Então, assim, sempre no final das contas, vem pra um viés muito mais emocional do que material, né? Mas as pessoas precisam aprofundar mais isso. E quando você falou ali de, cara, a primeira viagem que você fez pra Europa, quebrou um padrão, você trouxe ali vivência. Porque uma vez que você vê, não dá pra desver, né? E quando você identificou, você falou, cara, eu quero mais disso. Isso que é legal, né? Quando a gente vivencia experiências diferentes, você fala, quero mais disso. E aí você começa a buscar recursos e formas para vivenciar mais daquilo. Então, a galera aí que não costuma vivenciar experiências, aproveita, porque isso aqui vira jogo total, né? Muito bom. E aí, dando continuidade na tua história, quais foram os próximos passos aí? Tem uma coisa que é interessante, que você falou muito sobre as pessoas que querem o dinheiro pelo dinheiro. E existe um motivo para isso. Várias empresas sabem disso muito bem, coloca lá a plaquinha do funcionário do mês.
Só que a gente às vezes não olha. E eu demorei anos na minha vida para poder virar essa chave. Eu estava nos Estados Unidos fazendo um curso do Tony Robbins e o Tony Robbins falou as 7 necessidades humanas. Ele explica 6 necessidades, só que eu entendo que são 7 por outra teoria do Robert Dilts, que é um outro teórico. E uma das necessidades humanas é o reconhecimento. E existe uma explicação do motivo que a pessoa quer dinheiro a todo custo. Olha, eu quero ter sucesso, eu quero ter dinheiro. E você falou de uma outra camada. Geralmente as pessoas querem sucesso, querem dinheiro, não é por elas, não é pela família delas, é para serem reconhecidos pelo pai e pela mãe. A pessoa tem lá no inconsciente uma percepção de que se ela tiver dinheiro ou se ela tiver sucesso, o pai ou a mãe vão olhar para elas de uma outra forma. Só que o grande jogo é que a maior parte das pessoas não está procurando o reconhecimento. Está procurando o afeto desse pai, está procurando o afeto dessa mãe. E pelo fato de não ter o afeto, ela acha que o reconhecimento vai pagar. Então a visão é assim, meu pai me abandonou, meu pai engravidou minha mãe e aí assim que ele soube da gravidez, ele foi embora. Então sabe o que vai acontecer comigo? Minha mãe me criou muito próxima a ela, então ela me rejeitava porque ela olhava para mim, lembrava desse pai que tinha me abandonado. Estou dando um exemplo, tá? Não estou contando meu caso, mas eu estou dando um exemplo. Então, essa mãe me rejeitava porque ela olhava para mim, lembrava do meu pai. Então, sabe o que vai acontecer agora? Eu não criei uma expectativa nessa mãe. Olha o inconsciente falando. Eu não criei uma expectativa nessa mãe que eu tinha que ser melhor do que o meu pai, porque eu não podia me comparar a ele. Então, eu vou ter muito sucesso, eu vou ter muito dinheiro. E aí, a minha mãe vai ver quem eu fui. Aí, ela vai gostar de mim, ela vai me amar do jeito que eu quero. Só que, no fundo, todos nós recebemos a mesma quantidade de comida e de amor, porque senão a gente não estava vivo. Então essa mesma pessoa que fala que a mãe não ama ou não amou, ela recebeu o amor dessa mãe. Aquela mesma pessoa que fala que o pai abandonou ou às vezes nem conheceu o pai, ela recebeu o amor desse pai, porque se não tivesse recebido, ela não teria nem nascido. Quantas pessoas decidem abortar? Quantas pessoas decidem, olha, essa criança não vai nascer? Se aquela criança nasceu, aquele pai, aquela mãe deram amor. Só que a gente não pensa dessa forma. Por quê? Porque a gente cria um cenário ilusório. A gente cria um pai ilusório, uma mãe ilusória. Então a gente passa a olhar para aquele pai, para aquela mãe, do jeito que eu gostaria que fosse, não do jeito que eles são. Então a gente passa muito tempo da nossa vida buscando reconhecimento, ao invés de buscar o afeto. E quando a chave vira, a gente olha e fala, nossa, eles fizeram do jeito que podiam fazer. Eles não podiam fazer diferente. Talvez o meu avô, a minha avó, não tivessem dado amor para eles da forma que eu queria receber. Então eles também não sabiam dar amor da forma que eles poderiam dar amor. Então isso tudo aí faz a gente às vezes mentir pra gente mesmo. E é exatamente essa mentira que não faz a gente realizar, não faz a gente conquistar. Que massa, tá aí, ó. Então é algo muito mais profundo do que a gente imagina e às vezes tá ali na tua família, né? Grande parte, né? Top. E qual que é o próximo estágio da tua história de jogo? Então, a gente vai falar agora da minha transição de carreira, porque eu vim na voz da minha família. Olha, você tem que fazer concurso público, seu pai era advogado. E eu fui fazer direito, né? Fiz direito, uma faculdade que não tinha nada a ver comigo. Eu gostava de música, gostava de arte. Você fez direito pra sua família, né? Eu fiz direito pra minha família. Óbvio que eu fiz uma escolha e hoje eu assumo essa escolha. E se não fosse o direito, eu não seria um palestrante internacional. Então, eu acredito que a vida é um quebra-cabeça. Então, assim, a gente tem que montar essas peças para poder formar a melhor imagem possível. Se eu não tivesse feito direito, eu não seria um palestrante internacional. Então, eu fiz o direito, eu comecei a atuar na área jurídica. Só que chegou um ponto da minha vida que eu falava, o direito não tem tanto a ver comigo. E surgiu uma oportunidade de eu fazer junto com o direito faculdade de marketing. E eu me formei em direito, me formei em marketing. E comecei a ensinar marketing para advogados. No Brasil, aquilo naquela época, tinham poucos profissionais que falavam dessa área. Então eu comecei a ficar conhecido. Eu lancei um livro na área jurídica. E até a pessoa que escreveu o prefácio do meu livro era muito famosa na área jurídica, o Dr. William Douglas. Ele escreveu o prefácio. Meu livro ficou muito assim, acessível para as pessoas que eu fazia palestras e vendia, né? Comecei a dar aula na Escola Superior de Advocacia. E um dia eu estava mal, tanto na vida pessoal, que eu tinha terminado uma relação afetiva, quanto
na vida profissional que eu falava, cara, isso não tem nada a ver comigo, sabe? Assim, não tem a ver a forma que eu quero viver, essa rotina, não tem a ver o jeito que eu tô tocando a minha carreira. E aí eu resolvi buscar os cursos de desenvolvimento pessoal. Aí eu fui fazer todos os tipos de cursos que eu nunca imaginei na minha vida. Fui estudar coaching, PNL, até chegar na constelação familiar. E a constelação familiar mudou o meu jogo, assim. A forma que eu passei a olhar para meu pai, passei a olhar para minha mãe, mudou a minha vida. Porque eu sempre carreguei minha vida com muito peso. Eu tinha 14 para 15 anos, meu pai tinha 39 anos quando ele faleceu. E foi uma morte muito assim, da noite pro dia. Ele se internou 1 mês depois faleceu. Eu passei a vida inteira me culpando, né? Assim, cara, meu pai não foi feliz da maneira que ele queria ser, ele sempre falava que queria dar um vidão pra minha mãe. Como é que agora eu posso ser feliz? Como é que agora eu posso estar bem sucedido? Como é que agora eu posso estar ganhando bem? Não, tem alguma coisa errada. Então eu sempre me culpei, carreguei esse fardo. Até o momento que a constelação familiar mudou a minha vida. Olha, a maior intenção do seu pai é que você seja feliz. Ele não quer que você tenha uma vida diferente. Ele não quer que você tenha uma vida menor. Ele quer que você seja feliz. A melhor intenção da tua mãe é que você seja feliz. E isso é uma coisa muito bacana para o pessoal que está ouvindo, compreender que as gerações, elas sempre vão evoluir. Toda geração evolui. Então tinha um cara que estava lá na roça e ele falou assim, cara, olha só, eu tô aqui o dia inteiro aqui na roça e, cara, eu tô aqui trabalhando nesse trabalho pesado. Não tô falando de agro não, tá? Porque agro agora é tudo bem mais moderno, com máquinas, com fazenda, não é isso não. Mas eu tô falando do cara que pegava na enxada, que tava debaixo do sol, que plantava para poder comer. Esse cara tava lá matando porco. Então ele não tava ali produzindo para ficar rico. Ele tava ali produzindo para sua própria subsistência. Então era um trabalho braçal, muito duro, e de repente ele vira e fala, olha, eu vou mandar o meu neto para a cidade. Aquele neto ia para a cidade e ele não tinha nem dinheiro para andar de ônibus, né? A gente deu aula na Angola, a gente conheceu a África, eu rodei 6 mil quilômetros na África, e tem lugares na África que as pessoas andam, às vezes, num dia, 40 quilômetros, é uma maratona, para chegar num lugar, porque não tem dinheiro para pegar ônibus. Então, aquilo ali acontecia no Brasil e em outros países. Então aquela geração lá fez o cara andar. A outra já pegou ônibus. A outra já andou de carro. O outro já andou de helicóptero. Então o que eu tô falando é, as gerações elas sempre vão evoluir. Só que a gente tem uma percepção de que a nossa vida não tá mudando. E não é a realidade. Então a gente que é do marketing digital, né? A gente consegue abraçar uma tecnologia onde muitas pessoas que têm 40 anos, às vezes, não conseguem abraçar essa tecnologia, acham que é difícil, acham que é complicado. Só que a realidade é que a nossa mentalidade precisa compreender que tudo está mudando e tudo está evoluindo. Então, na minha vida, aconteceu isso. Eu falei, cara, eu preciso mudar, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer uma transição de carreira. E nesses cursos eu encontrei a constelação familiar, ressignifiquei a vida com meu pai, ressignifiquei a vida com a minha mãe e falei, cara, quero trabalhar com isso. Aí vem o que a gente falou no início dessa entrevista, né? A minha consciência individual. Quero largar tudo na área jurídica para ser terapeuta, para ser palestrante. Aí vem a consciência de grupo, que é a minha família. Olha, você não pode largar. Eu faturava ali 20 mil, 30 mil reais como advogado, como professor, já tinha uma carreira. Todo mundo me aplaudia, dava aula na OAB. E aí, o que eu fiz? Eu larguei tudo que eu fazia e eu aluguei uma sala no centro do Rio, em frente ali ao MAN, Museu de Arte Moderna, e eu fui dormir no chão da minha sala. Larguei tudo. Dormi 2 anos e meio no chão da minha sala. E a partir dali eu comecei a atendi ali as pessoas, à noite eu dormia ali. E atendi individual, as pessoas começaram a virar para mim e falar, Diogo, isso daí que você tá aplicando comigo, você me ensina a fazer? Foi assim que começou o meu trabalho. Comecei atuando como coach, depois comecei a trabalhar mais o lado de terapia, porque eu comecei a perceber que os advogados que eu atendia, que foram os meus primeiros clientes, eles vinham assim, Diogo, eu quero melhorar o meu faturamento, quero aumentar minhas vendas. Só que eles tinham questões com a esposa, tinham questões com pai, com mãe, e eu comecei a aprofundar na questão terapêutica, que quando eu melhorava o lado pessoal da pessoa, a pessoa melhorava também o lado profissional. E assim eu comecei a ensinar e a Escola de Heróis nasce aí. Quando eu comecei a ensinar essas técnicas e depois, na sequência, eu botei um anúncio no Groupon, né? Na época tinha um site de compras coletivas e tal. E aí eu botei um curso meu lá por R$60, que era um curso de introdução. A pessoa vinha, eu vendia a formação completa e um dia veio uma mulher linda fazer o curso. Ela é médica. E ela falou, Diogo, olha, eu tô
assim, querendo um novo projeto, um propósito para minha vida. Eu virei para ela e falei, olha, você então vem para cá, faz a formação completa. Ela fez, ela falou, agora eu quero me aprofundar nisso. Eu falei, então olha só, trabalha comigo 15 dias, se você gostar, você vai ser minha sócia. Ela virou minha sócia, e aí a gente trabalhou loucamente. As turmas que eram para 4 pessoas, para 1 pessoa, para 5 pessoas, começaram a virar turmas para 30, 40, 50 pessoas. E depois de 7 meses trabalhando juntos, nós nos apaixonamos e nos casamos. Eu casei com a minha sócia, com a Flávia, e a partir disso a Escola de Heróis começou a crescer, a gente começou a viajar muito, aí a gente estudou na Índia, estudamos na Alemanha, estudamos nos Estados Unidos, sempre aprimorando a técnica até criar um método próprio. Esse método hoje forma terapeutas, coaches, mentores, e a gente também ajuda esses caras a captarem clientes pela internet. Que massa. E eu acho que a gente faltou falar o que é a constelação familiar, né? Que você trouxe aqueles pontos, mas o que é a constelação familiar? Até porque tem muita gente que vai só pelo... A palavra parece algo meio, né, esotérico. A astrologia, né? E tal, negócio. Mas eu aprendi contigo, porque eu também tinha um pouco desse viés. Eu não tenho esse pré-conceito, né? Eu tenho formação em coach também, então. Mas eu não tinha a clareza quando eu fui num evento teu e você trouxe a clareza do que é constelação familiar. Eu acho que é importante a gente falar pra galera para eles terem essa visão. O que é essa constelação familiar? Na verdade, assim, as pessoas às vezes têm muito preconceito porque depende da forma que se aplica a constelação familiar. Tem pessoas que aplicam a constelação familiar mais como uma técnica energética, que é totalmente diferente da forma que eu aplico, né? Até porque a gente é formado em psicologia, eu e Flávia, depois disso tudo, a gente voltou para a faculdade, nos formamos em psicologia para ter uma visão científica e para ter uma visão também do outro lado, que é a visão energética, porque eu acredito nas duas coisas. Eu acredito que tudo na vida é energia, é vibração, né? E ao mesmo tempo também você tem que ter o racional. Então eu acredito que a forma que a gente leva os nossos atendimentos e ensina isso é sempre trabalhar um sentido para a sessão acontecer, só que ao mesmo tempo esse sentido racional ele deve se transformar em algo emocional. Então você acessa o neocórtex, que é o poder de decisão, e você também acessa o sistema límbico, porque se você não acessa o sistema límbico, o lado emocional, a pessoa, ela muitas vezes toma uma decisão, mas ela volta atrás, se ela não sentir de verdade. Explicando a constelação familiar ela tem um nome errado traduzido. Alguém achou bonito botar constelação familiar e colocaram constelação familiar, mas não tem nada a ver com o nome correto. Vem da tradução do alemão, o nome certo é posicionamento familiar. Eu vou dar um exemplo que aí fica fácil das pessoas entenderem. Imagina um homem que casa com uma mulher. Passaram 2 anos, ele começa a tratá-la como se fosse uma mãe. Então, ela trata ele como se fosse um filho, ele trata essa mulher como se fosse uma mãe. O papel dessa mulher dentro do casamento não deveria de ser mãe, deveria ser esposa. Então, a posição dela está fora do lugar. E a posição dele, em contrapartida, também está fora do lugar. Ele não deveria tratá-la como mãe, ele deveria tratá-la como marido, e deveria tratá-la como esposa, e ele deveria fazer o papel de marido. Então, o que a gente faz, basicamente? A gente posiciona e alinha o sistema dessa pessoa através de 3 princípios, que eu vou explicar bem rapidamente, aí vai fazer sentido. Primeiro princípio é o princípio do pertencimento. E a constelação familiar ela pode ser aplicada não só em família, mas também em ambientes de trabalho. Já apliquei em empresas grandes, né, assim, até multinacionais, e aí o que você pode fazer ali? Você pode incluir os setores que são excluídos. Vou dar exemplo. O jurídico, por exemplo, ele sempre é chamado quando tem problema, não é? Mas quando você vai lançar um produto, o jurídico podia estar ali presente e poderia prevenir os problemas que vão acontecer, porque às vezes são problemas milionários, sim ou não? Sim. Só que você exclui o jurídico. Então, se você incluir, a empresa ganha mais força. Vou dar outro exemplo. Dentro de um casamento, aquela pessoa está trabalhando, aí às vezes vem a outra pessoa para dialogar e ela fala assim, olha só, eu tive muita coisa hoje, eu não quero ouvir isso. Você está excluindo aquela pessoa. Então todos devem ser incluídos. Todos devem sempre ser incluídos. Isso é o primeiro princípio. Segundo princípio, o princípio do dar e receber. Na nossa vida, a gente precisa cooperar, precisa equilibrar o dar, precisa equilibrar o receber. Geralmente a gente espera receber do outro mais do que o outro pode dar. Então a nossa expectativa ela é sempre maior do que o outro pode dar. Então aquela pessoa, por exemplo, que o pai, quando era pequeno, se separou da mãe, formou uma nova família e não visitou mais aquela pessoa. Aquela pessoa espera daquele pai mais do que ele pode dar.
Porque ela cria um pai ilusório. O meu pai poderia, o meu pai deveria, o pai da minha amiguinha vai na festa do colégio. O meu pai nunca foi. Então ele deveria, não. Ele não deveria, ele não poderia. Ele é seu pai. Só que você criou um pai ilusório e não, quando você cria o pai ilusório, você não enxerga o pai real. Então o dar e o receber é você equilibrar isso. A gente acha que na vida a gente precisa receber. Só que é bíblico, inclusive, que a gente precisa dar mais do que receber. Então, esse equilíbrio, ele acontece dentro das relações afetivas, esse equilíbrio ele acontece dentro das relações familiares e também dentro das relações profissionais. Eu dei o exemplo de família, vou dar o exemplo da relação profissional. O estagiário acabou de entrar na empresa. E aí, de repente, ele vira e fala assim, essa empresa tinha que me pagar mais. Tá equilibrado dar e receber? Não, tá totalmente desequilibrado. Ideia excluída, que estagiário, né? Não, empresa é sempre o estagiário. Não é? E aí, por fim, o terceiro princípio, que é a ordem. Então, primeiro, pertencimento, segundo, cooperação, terceiro, ordem. Tudo na vida tem uma ordem porque é hierarquia. Então, dentro da família tem uma hierarquia. Você tem os pais, você tem o irmão, que veio antes, depois veio o do meio, depois veio o caçula. Então, tem uma hierarquia aí. Você tem os avós, que vieram antes dos pais, que vieram antes dos netos. E numa empresa, a mesma coisa. Vou dar o exemplo do estagiário de novo. O estagiário chega e fala, pô, meu patrão tem 30 anos de empresa e é burro. Como que o patrão é burro? Você que sabe muito, que entrou tem 15 dias. Então tá totalmente fora da ordem. Então, a teoria dos 3 princípios, eles regem tudo que você imaginar. O pertencimento, a cooperação e a ordem é uma aula de gestão de pessoas dentro das empresas. O pertencimento, a cooperação e a ordem regem um casamento, regem uma família, regem os astros, porque se a Lua se afasta da Terra, a gente tem problemas climáticos aqui. Se a Lua se aproxima da Terra, a gente vai ter tsunamis aqui. Então, esses 3 princípios regem tudo que você imaginar no universo. Animal. Que top. Então tá aí bem claro o que é constelação familiar. E, pô, já valeu, né? Se você chegou aí depois, tá assistindo, já dá o teu like aí, se inscreve no canal, quem tá no YouTube. Quem tiver ouvindo pelo Spotify, pode ir lá no YouTube também, depois segue, porque é bem legal pra você ver aqui. Inclusive, o Diogão tá numa beca, que só vendo mesmo pra gente poder, né, ajustar, né? Mas, e você que tá no Spotify, aproveita, já segue a gente também e avalia aí o nosso Spotify, dá 5 estrelas, porque isso aí ajuda a gente também, tá? E, Diogo, vindo agora, cara, que história incrível, parabéns, né? Hoje você é um cara aí de bastante sucesso na área que você traz, agora como pai também, né? Então, eu acho que é um dos maiores sucessos que a gente pode ter, é ser um pai, e eu falo um pai presente. Eu acho que isso foi o que fez a minha virada de chave, ser um pai presente, e eu vejo que você é esse cara, esse pai presente que curte mesmo e tudo mais. Então, acho que isso é muito legal e é a nossa maior recompensa de tudo que a gente vem fazendo. E trazendo um pouquinho pro lado das finanças e constelação familiar, qual que é o grande impacto, né, da família em relação à pessoa prosperar ou ela ficar ali travada? Então, o grande ponto é o seguinte. Quando a gente é a ovelha negra, a gente se torna o sonho dos nossos ancestrais. Porque o sonho do meu bisavô, ou o sonho do meu tataravô, ou o sonho daquele cara que veio lá da roça, ou o outro que chegou na cidade, que fez um trabalho braçal difícil, ou o outro que nem conseguiu estudar, o sonho de todos eles sempre foi prosperar. E prosperar não só financeiramente, como você disse, prosperar com tempo, com liberdade, qualidade de vida, com família. Porque um dos grandes arrependimentos da humanidade é sempre a vida que você não viveu. E não a vida que você viveu. Então, quando as pessoas estão ali à beira de morrer, ninguém fala ali, eu queria ter tido mais 2 carros. Eu queria ter tido mais dinheiro. Não, a pessoa fala, eu queria ter tido mais tempo com meu filho. Eu queria ter visto meu filho crescer. A pessoa fala, olha, eu queria ter tido mais tempo para me reunir com os amigos. Eu não queria ter me separado da minha esposa. As pessoas têm arrependimentos profundos ligados a questões realmente existenciais. Eu não acredito que a gente veio nessa vida para poder adquirir bens materiais, e eu não acho que é exatamente o destino das pessoas que têm bens materiais maiores, a salvação ou qualquer coisa espiritualmente maior. Eu acredito que os bens materiais são um meio para poder você influenciar outras pessoas e tornar esse mundo melhor. Então, aquela pessoa que tem uma condição financeira maior, ela pode sim ajudar mais a família e ter mais conforto, não só a família dela, mas a família de origem também. Isso também não pode ser um fardo, a família não pode olhar para você como um banco,
Porque muitas vezes quando você se torna bem-sucedido, a família te olha como um banco. Então quando ela precisa de um dinheiro, ela te liga. Mas quando tem a festa de alguém próximo a você ou do teu filho que você está comemorando, às vezes a família não vai. Então tem que ter esse meio termo. Só que ao mesmo tempo também é uma forma de você tornar o mundo melhor. Porque eu sempre falo assim, quem você acha que transforma mais? Eu, você ou Bill Gates que está doando todos os seus milhões para uma fundação? Então, quem tem mais dinheiro sempre pode transformar mais. Essa é a minha visão. E o aspecto material é muito importante, porque quando a gente fala de sonhos, a pessoa que não tem nem o que comer, como é que ela vai sonhar em um emprego? Como é que ela vai sonhar em algo maior? Então, essa é a minha visão. A minha visão de mundo é essa. Cada um pode fazer um pouco melhor, mas a prosperidade ajuda a gente a transformar mais vidas, né? Você muda a tua escala de necessidade. Você muda a escala de segurança para poder você ir para o crescimento, para o legado e assim por diante. E aí, assim, olhando para a vida familiar, né? Você até falou durante todo o nosso papo aqui algumas traves, porque as pessoas têm uma expectativa com os pais e outras. Tem alguma técnica para a galera que não tá, vamos dizer, prosperando financeiramente falando, mas que vê ali que tem, cara, agora a ficha caiu, alguma coisa sobre o meu pai, que eu tenho um ranço porque ele me abandonou, ou minha mãe que não me deu aquilo. O que a pessoa pode começar a ter de ideia aqui? Cara, eu viajo muito, né? Eu fui a 50 países e uma das coisas que eu gosto de estudar muito é a religião, né? Então eu tive em templos no Japão, estudei na Índia, né? Fiquei 4 dias em silêncio na Índia. Tive nas margens daqueles rituais que tem de cremação no Rio Ganges, na cidade de Varanasi e tal. Eu vou responder para você diante de 2 religiões. A primeira é o cristianismo, que vai falar sobre honrar pai e mãe como um mandamento. E honrar pai e mãe não é só dentro da igreja falar eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Não, honrar pai e mãe muitas vezes é sentir a raiva do pai. Muitas vezes sentir raiva da mãe. E é entender e expressar aquela raiva. Porque aquela raiva que você tá ali com 3, 4 anos de idade reverbera num adulto que vira egocêntrico, que vira narciso. Então você tem que expressar aquela raiva até o final. Aquela melhor forma de você honrar o teu pai e honrar a tua mãe é quando você expressa aquela raiva até o final e ela se transforma. Porque as emoções completas são 3. A alegria, a gratidão e a compaixão. E existem 5 emoções que eu chamo de emoções interrompidas, que são as emoções que levam a gente a ter significados que geram uma série de situações contra a gente mesmo. Então aquela pessoa que estava batendo na porta do pai e o pai não deixava entrar e ficava do lado de fora e se sente abandonada, aquela pessoa tem raiva. E é humano ter raiva. Não é bonito falar, eu adoro meu pai e minha mãe, não posso sentir raiva, eu tenho que perdoar. Não, ninguém tem que nada. Então é expressar aquilo até o final para poder você honrar o teu pai e a tua mãe. Você honra o teu pai e a tua mãe quando você sente compaixão por quem eles foram de verdade. E às vezes o máximo que ele podia fazer foi o que ele fez. Às vezes engravidou no carnaval, muitos casos que chegam para mim, estrangeiros que engravidam a pessoa no carnaval e vai embora. A gente, quando rodou na África, quando rodou na Índia, grandes países assim tem o problema central, que é o caso de fuga paternidade. No Brasil não é diferente. No Brasil, esse ano, só no Rio de Janeiro, 7 mil pessoas não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então, se torna assustador a forma que as pessoas estão tratando a própria família. E honrar pai e mãe é fundamental. Então eu falei sobre uma visão bíblica. E agora vem uma outra visão, que é a visão do hinduísmo. Eu estava na presença de um cara que treinou 30 milhões de pessoas. A gente estava em silêncio na presença desse cara. E quando terminou o silêncio, a gente podia fazer perguntas. Esse cara é um mestre da yoga e ele é visto como Vossa Santidade. Na Índia, quando você fala Siri, 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 significa Vossa Santidade. E aí perguntaram para ele, mestre, o que é a vida? É destino ou é livre-arbítrio? Porque se você for pro teu lado, Renan, que é investimento, a gente pode pensar assim, cara, olha, investimento é destino. Tem pessoas que vêm com berço de ouro, ou então tem pessoas que vêm com dom, né? Tipo assim, o Neymar, pô, o cara veio com dom de jogar futebol, mas eu não tenho esse dom. Então o meu destino é ser pobre a vida inteira. Se você pensar que a vida é destino, é isso. Se você pensar que a vida é só livre-arbítrio, a gente vai pensar assim, se eu tiver todas as escolhas, eu tô livre. Não é a forma que a gente pensa? Quanto mais escolhas eu tiver, eu estarei livre. Só que eu aprendi uma coisa na Índia. Na Índia, eu aprendi que a liberdade é quando não existe escolha.
A liberdade é quando não existe escolha. A liberdade é quando não existe escolha. Porque quando você não tem escolha, você não tem conflito. Então você está pleno de certeza e pleno de fé. Você acredita 100% naquilo. Você não tem escolha. Porque está dentro da tua essência a tua tomada de decisão. E aí perguntaram para esse cara da yoga assim, mestre, existe destino ou existe livre-arbítrio? Então, se a gente olhar para nossa família, que é a tua pergunta, a família vai virar e vai falar assim, olha só, o teu destino é você buscar um concurso público ou buscar... Que não tem nada de errado. Se a pessoa amar o concurso público, eu conheço pessoas que adoram, não tem nada de errado. Mas é o destino que a família traçou ou é o destino que você traçou? É o destino que a tua religião traçou, é o destino que você traçou. Porque geralmente as nossas escolhas, elas são doutrinadas. Elas não são livres. E ao mesmo tempo, se a gente olhar para nossa família e falar em livre-arbítrio, a gente vai para o caminho da rebeldia e da fuga. Do desprezo não é o caminho do amor, é o caminho do medo. A pessoa só foge daquilo porque ela tem medo de resolver. A pessoa só se rebela com aquilo porque ela não tem amor para resolver. A pessoa só despreza aquilo porque ela tem medo de resolver. Então, quando a pessoa vai por esse destino, ela simplesmente, ela olha para aquela família e fala, olha, eu quero ter para vocês me reconhecerem. Isso daí não é o caminho do amor. E aí esse mestre virou e falou assim, olha só, a vida é um mix entre o destino e o livre-arbítrio. E o exemplo dele foi o seguinte, você saiu de casa, começou a chover. Você tem como controlar a chuva? Não. Mas você pode tomar a liberdade de voltar em casa e pegar um guarda-chuva. Ou você pode decidir andar na chuva e se molhar. Então, a mesma visão disso que eu estou contando é a visão na minha percepção sobre a vida financeira. A tua família pode falar para você, olha, foca no seguro. Você pode ter crenças, foca naquilo que vai pagar suas contas. Olha, agora, você ao mesmo tempo, você tem um livre-arbítrio, em primeiro lugar, para honrar esse pai e honrar essa mãe. Porque se não fossem eles, você não teria a capacidade de viver na vida de todas as possibilidades. Porque a vida é o infinito de todas as possibilidades. Segundo, se você não é bom em algo, você tem que se capacitar. Cara, eu não sabia nada de marketing digital. Você sabe como eu fui para marketing digital? Eu vou até contar essa história que pode inspirar muita gente. Então você tem que se capacitar em marketing digital. Ah, eu não sou bom de oratório. Você tem que se capacitar em oratório. Cara, a vida não é um múltiplo de todas as possibilidades, não é todas as possibilidades. Você tem plena capacidade, ainda mais hoje. Gente, hoje você não precisa de enciclopédia Barça. Antigamente você tinha que ter dinheiro para comprar uma enciclopédia Barça. Lembra disso? Sim, batia de porta em porta lá o cara vendendo, né? O cara vendendo. Hoje em dia não, hoje em dia tá tudo na internet. Agora, você pode se capacitar, você precisa se capacitar, só que junto com essa capacitação, não é uma... Primeiro, a capacitação não é o que ensina, nem na escola, nem na faculdade. Isso daí pra mim é muito claro, né? Assim, e não é no Brasil, é no mundo. Eu rodo o mundo, eu vou em vários lugares e eu vejo, né? Eu já palestrei em várias universidades, até fora do Brasil, e eu vejo assim, cara, as coisas que eu falo ali, o professor não tá falando. Por quê? Porque ele não tem essa visão de mundo. Ele não tem a visão de empreendedorismo, ele não tem a visão de desenvolvimento humano, pessoal. O próprio profissional formado na faculdade até de psicologia, ele não tem essa visão. Então a primeira coisa é a capacitação, em primeiro lugar, além do padrão do que se ensina dentro da escola. É uma percepção da capacitação prática, mercado de trabalho, etc. As pessoas que estão tendo sucesso, resultado. Então a primeira coisa é essa. Segunda, dentro de você. O que está te travando de verdade? É uma insegurança para tomar uma decisão? É um medo de arriscar? É uma percepção emocional? É medo? Se é medo, cara, tá fora do amor. E tudo na vida se resume ao amor. A gente está aqui para aprender a amar o tempo todo. Então, se você trabalha esses dois pontos e dentro da tua família tem pessoas que vão estar te travando, que realmente é como se fosse um estilingue, é tomar a decisão entendendo assim, cara, meu destino foi nascer aqui nessa família, ou meu destino agora é a família que eu tô com 3 filhos, eu não sei o que eu vou fazer, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa, só que eu tenho o livre-arbítrio de mudar isso tudo. E tenho o livre-arbítrio de tomar a decisão agora. Porque não é amanhã, não é depois da manhã. Todo mundo vai morrer, cara. Todo mundo vai morrer. E aí, daqui a 10 anos você vai tomar a tua decisão? Não. Então, essa é a minha visão, assim, a minha percepção. Massa, que incrível. Uau, Diogo, a gente tá chegando no final aqui e eu sempre gosto de, antes da gente finalizar, você trazer aqui o principal
insight que você vai contar pro teu filho que foi da tua jornada pra, vamos dizer, ele entender que isso aqui faz muito sentido pro sucesso que você tem hoje? E uma indicação de um livro que virou tua chave, que foi fundamental para esse teu processo de evolução também. Tá, então eu vou contar como é que eu cheguei no marketing digital. E isso é uma coisa que eu quero muito ensinar para o meu filho, embora eu não seja ainda o mestre para ensinar isso. Eu estou me aperfeiçoando. A gente tem sempre a certeza que a gente tem que carregar peso para merecer. A gente tem sempre a certeza que a gente tem que se ferrar muito para poder merecer. E o que aconteceu comigo, cara? Eu trabalhava já dando palestras, né? Aí é sempre aquilo, né? O catamírio, que eu chamo de catar cliente, né? Que é catamírio. Então eu ia lá, aí eu colocava publicidade, na época eu dava panfleto, aí fiz parceria com uma cafeteria, que eu fiquei 2 anos palestrando lá, tinha semana que chovia, não ia ninguém. Aí na outra semana eu falava, pô, semana passada não veio ninguém, essa semana também não vai vir ninguém. Aí o lugar tinha 90 lugares. Aí eu 115 pessoas, as pessoas voltavam reclamando que não tinha lugar pra sentar. E eu ia assim, cara. Eu ia lá 2 pessoas, 1 pessoa. A coisa foi crescendo, eu comecei a lotar auditório. 400 pessoas, 300 pessoas e tal. E eu comecei a ficar muito cansado com isso. E sempre carregando a minha família nas costas, assim, as minhas questões familiares nas minhas costas. Poxa, meu pai morreu com 39 anos. Pô, foi como se fosse o meu ídolo, né? O cara que me ensinou a gostar de Fórmula 1, gostou a torcer pelo Flamengo, que é uma coisa que eu adoro. Me deu o cavaquinho, que é a música, eu amo música até hoje. Pô, se ele não pôde ser feliz, eu também não posso ser feliz. Então tem que me ferrar para merecer. E eu carreguei essa crença durante muitos anos e até hoje tenho essas crenças ainda e vou me trabalhando porque a gente se cura a vida inteira. E o que começou a acontecer comigo? Estafa. Cansaço. Estafa, cansaço. Nessa época eu já tinha um resultado tanto financeiro quanto profissional, né, como treinador comportamental, como palestrante ali. Eu virei pra minha mulher e falei, cara, olha, eu não tô aguentando. Consegui uma passagem boa pra gente ir pra França. Vamos passear em Paris e vamos fazer o Vale do Loire, que é uma região que tem os castelos e tal. E aí eu cheguei lá, Renan, eu tava torto. Mas não é torto assim, é torto literalmente. Eu queria ir pra esquerda, eu só andava pra direita. Eu queria andar em linha reta e eu andava pra direita. Aí minha mulher virou pra mim e falou assim, Diogo, você tá desequilibrado. Eu falei, não, eu comprei um sapato maior do que o meu número. Pô, eu nem ia parar a viagem, tava em Paris. Ela, Diogo, você tá falando igual um bêbado. Eu falei, não tô falando igual um bêbado. Até um dia que ela virou pra mim e falou assim, olha só, resumindo, se fosse eu, o que você faria se estivesse no meu lugar? Eu falei, já teria te levado ao hospital há muito tempo. Ela falou, então a gente vai agora. A gente parou tudo, foi pro hospital, tava super mal. Dali eu ia para outro lugar, ia para outro país, e eu cheguei no hospital e fiz os exames. Aí eu virei para médica e falei, então, tem como trazer rápido, porque a gente quer continuar a nossa viagem, amanhã a gente vai para outro país e tal. Ela virou e falou assim, querido, você vai ficar internado, você não vai sair daqui agora. Eu descobri 20 inflamações no meu cérebro e na minha medula espinhal. Caramba. E ali eu descobri um diagnóstico de uma doença que é incurável. Eu sou portador da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que tem inúmeras questões que podem se desenvolver. Eu posso ficar cego, eu posso perder os movimentos, como eu perdi a primeira vez. Depois eu tive uma outra crise que eu fiquei dormente do peito até os pés. Eu tive paralisia no rosto. E ali eu precisei tomar uma decisão. E a decisão é, o que eu vou fazer da minha vida? Vou correr atrás de dinheiro? Vou trabalhar que nem um maluco? Ou vou olhar pro Diogo para ser um outro ser humano? E eu comecei a olhar e falar assim, cara, olha só, a gente às vezes fica dia e noite pensando em pagar as contas. Mas e o tempo que passou? E o que eu aproveitei? Para onde que eu olhei? Porque às vezes a gente está olhando para todo mundo, mas não está olhando para dentro. Eu como terapeuta, como psicólogo, né, até falo que às vezes eu sou um pajé urbano, um pajé da cidade. Eu tô ali trabalhando a cura em todo mundo. E todo mundo que vem eu vou lá e trabalho. Pessoa com caso de abuso, com caso de estupro, com casos de, às vezes, violência doméstica, o pai batia, a mãe batia. Cara, cuido de geral, mas eu não cuidava de mim. E por que a gente não cuida da gente? Porque a gente se culpa.
A gente se culpa, a gente se esforça, a gente acha que a gente tem que tomar na cara para poder merecer. E o aprendizado que eu vou passar para o meu filho é que na vida a gente pode evoluir de 3 formas. A primeira forma é experimentando, né? Então você toma na cara, você investe um dinheiro, aí perde, aí de novo você vai lá e perde. A segunda forma de evoluir é copiando alguém que já fez. Então você pode copiar alguém que já fez e você diminui o tempo do resultado que você vai ter. E a terceira forma é meditando. É o que eu passei a fazer na minha vida, meditar. Meditar, olhar para minha família, olhar para mim, olhar para minha saúde. Então assim, Renan, a partir desse tempo, eu falei, cara, eu tenho que me reinventar. Então, o meu almoço, que era 11 horas da noite, né? Porque eu sou workaholic, né? E aqui muitos que assistem, imagino que sejam. Eu passei a trocar por cozinhar todo dia. Então, não importa o tempo. Se eu demorar 3, 4, 5 horas, eu vou fazer meu almoço. Eu paro todo dia, pico, cebola, tomate, abobrinha e vou fazer o meu almoço. Atividade física, que é uma coisa que eu burlava, porque eu tenho preguiça, eu acho chato pra caramba. Tive que fazer. Faço 2 vezes por semana. Meditação e o principal, menos tempo de trabalho. Aí que eu tive que escolher o marketing digital. Então não foi uma opção de luxo, não foi uma opção, foi uma opção com base na dor que eu estava sentindo. E eu não precisava sentir dor para tomar uma decisão, assim como muitas pessoas que estão aqui ouvindo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não estou num trabalho realizado, e a pessoa espera ser demitida para depois agir. Às vezes a pessoa está adoecendo num trabalho e ela espera ter uma doença para depois agir. Então, hoje, o ensinamento que eu dou pro meu filho é o mesmo ensinamento que meu pai me deu. Cara, quando você tem vontade de fazer alguma coisa, faz o que o seu coração mandar, sabe? Não espera o ponto pior e mais negativo para tomar a decisão. Toma a decisão com o seu coração e fique em paz. E você falou um livro importante para as pessoas lerem. Cara, eu não sou muito de leitura, eu sou de aprendizado, de experiências. Mas eu podia falar um livro meio clichê, mas que fez diferença na minha vida. E eu vou explicar o conceito, né, que é O Segredo de uma Mente Milionária. O T. Harv Eker é o criador desse livro. Ele criou uma empresa chamada Experiência de Sucesso, que é uma das maiores empresas do mundo de treinamento. E o Brasil hoje só tem aí os grandes coaches, né? Porque essa empresa veio para o Brasil. E o grande ensinamento que eu tive aí dessa empresa é que o dinheiro não é a base de todo o terror no mundo. O dinheiro é fonte de muita alegria quando você compra um presente para o seu filho, quando você está no Natal, que você entrega para as crianças, ou quando você faz um trabalho voluntário. Isso é fonte de riqueza, fonte de alegria, né? E o ensinamento que veio desse livro para mim também é que você não precisa se ferrar tanto, né, para poder o dinheiro acontecer. A gente estava até falando sobre isso antes do programa aqui. É muito mais a estratégia, a mentalidade do que o esforço em si. Porque eu trabalhei em indústria também, uma parte da minha vida, e às vezes aquela pessoa que estava carregando, né, o estivador que carrega aquele peso todo, está fazendo um esforço enorme, e o salário dele às vezes é menor do que um engenheiro que está lá pensando. Aí você fala, pô, mas esse cara estudou, tá, mas não é só o estudo, porque o dono da fábrica às vezes é analfabeto e tem um resultado financeiro maior do que todo mundo. Então eu acredito que é muito mais da estratégia, da mentalidade, do que propriamente do esforço. Mas eu não quero deixar aqui aquela coisa do pensamento positivo não, tá? Já que a gente está encerrando, eu quero dizer que o esforço ele é muito importante, mas só até um ponto. Depois você continua fazendo aquele esforço e o resultado não muda. Só muda quando você muda a estratégia e a mentalidade. Top. Isso. Que massa, que aula, galera. Então, inclusive ele falou aí, O Segredo da Mente Milionária, a gente tem uma playlist só que eu fui resenhando cada artigo de riqueza dele. Se você quiser, volta aí no nosso Profitcast, tem ali completo, porque realmente foi um livro transformador e faz muita diferença. Diogo, cara, que prazerzaço de receber aqui, que aula. Pra vocês que, cara, volta, assiste novamente e escuta novamente, porque eu vou fazer isso. Porque tem muito ouro aqui no que ele falou e eu tenho certeza que não deu pra pegar tudo nessa ida de uma vez. Então volta, assiste, pega. Foi uma aula aqui de empreendedorismo, investimento, foi uma aula também de
constelações familiares. Então, cara, parabéns, irmão. Que história incrível. Seja sempre bem-vindo aqui, as portas estão sempre abertas, tá? E quiser dar um recado final pra galera, fica à vontade aí. O recado final que eu quero dar pras pessoas, tem uma câmera, tem alguma coisa aí? Qual dela? Aquela aí? Isso. Então beleza. O recado final que eu quero dar pras pessoas é que a gente fica às vezes muito focado no nosso próprio universo. E como eu gosto de viajar, eu falo pras pessoas que a viagem é a melhor forma de você sair do seu próprio universo. Uma vez, uma mulher pedindo carona visitou 47 países. Então, se você acha que viajar é um problema para você, não é, porque isso não é prioridade. E quando você viaja, você expande o seu próprio universo. Porque às vezes o problema é ali, naquele trabalho que você tá, aquela pessoa que tá ali te alfinetando. E você tá focado naquele universo que é o que você vive todo dia. Quando você sai dali e respira um novo ar, ou tem um novo olhar, e conhece belezas naturais, e eu não tô falando viajar às vezes para fora do Brasil, viajar também no Brasil. O Brasil é maravilhoso, os Lençóis Maranhenses, bonito, a Ilha de Marajó, a Floresta Amazônica, que recebe muito mais estrangeiros do que brasileiros. Você começa a ter uma outra visão de mundo, uma outra visão cultural e principalmente você começa a se conectar com outros seres humanos que têm um universo diferente do seu. Isso faz com que você possa ampliar a tua visão de mundo para poder a gente evoluir e tornar esse mundo cada vez melhor. Que massa. Então, para finalizar, falou de viagem, né? Viagem não é um gasto, e sim um investimento. Para tudo que o Diogo trouxe aqui pra gente. Bem, pessoal, esse foi mais um Profadcast, Papo com o Milionário, com o Diogo Hudson. Já segue ele. Diogo, como é que a galera te encontra aí? Já ia esquecendo, né? Pra você falar suas redes sociais aí pra galera te seguir. Podem me seguir aí no Instagram, Diogo Hudson Escola de Heróis. Diogo Hudson Escola de Heróis. Ou no nosso site, escoladeheróistreinamentos.com.br. Que massa. Então, se esse podcast fez sentido pra você, vai lá, já manda uma mensagem pra ele, compartilhando o quão grato você é com o conteúdo que ele trouxe aqui, vivenciando a história dele, tá bom? Então é isso, galera. Um grande abraço pra vocês. Muita produtividade financeira e a gente se vê no nosso próximo episódio. E todos os dias a gente tem aqui, às 6 horas da manhã, as reflexões do Investidor Profit, tá? Que é um momento diário que eu trago insights e reflexões para você construir aquela vida que de fato você merece. E toda quarta-feira tem um episódio novo aqui e a gente tá nessa série entrevistando aí milionários, pessoas de sucesso que vão trazer esse hack para você transformar a tua vida mais tranquila, mas realmente com independência financeira. Um grande abraço e até a próxima. Bora evoluir! Tchau, tchau!